Pessoal, bom dia, né, mais uma vez, obrigado aí pela presença de todos, tá? Vamos começar, né, a aula de hoje. Eu só estou aqui, estava pensando aqui, por isso que eu estava calado aqui. Estava vendo aqui umas formas. Eu só gostaria que vocês me ajudassem aqui na sequência do slide, pessoal, que eu não lembro ao certo aqui onde foi que nós paramos. Deixa eu só botar aqui uma tela maiorzinha. Vamos lá. Pessoal, deixa eu voltar aqui. Primeiro, eu acho que eu expliquei para vocês esse slide, não foi esse? Das características do empreendedor. Dá um feedback aí. Vão me ajudando aqui para a gente já começar. Sim. Sim, não foi? Falei das observações. Aí, o que eu acho foi que eu não falei sobre todos os tipos de empreendedores, se não me falha a memória. Não foi isso? Bem, pessoal. Vamos lá, Tati. Vamos lá, Kailane, Rian, Também Leidiane. sobre esse slide. Pronto. Sobre as pessoas que abrem um negócio próprio, né? Que já são aquelas pessoas que já trabalham na área, gostam de fazer aquilo. Vamos Falou lá. também. Corporativo, não foi isso? Sobre social, eu lembro que eu falei também sobre isso, não foi isso? Ou não? Foi. Que até deu o exemplo da Jéssica, não foi? Dela colocar uma creche, por exemplo. Falei também sobre franqueado. Sim. Sim. Falou. Sim, aí falei também sobre o empreendedor individual, né? Que eu dei o exemplo da Tati, né? Expliquei um pouco de como funciona. Expliquei sobre o conhecedor. Acho que não, né? Acho que paramos aí. Ou Foi, não? paramos aqui. Pronto, beleza. Então, olha só, pessoal. Nós temos vários tipos de empreendedores, tá? Isso só reforça a ideia, tá? Que todo mundo ele pode ser empreendedor dentro das suas possibilidades, tá? Então, cada pessoa tem a sua possibilidade. O conhecedor é aquele que adquiriu um grande conhecimento na área que deseja atuar, buscar de forma incessante a realização profissional e o reconhecimento com o seu empreendimento. Então, pessoal, o que a gente pode falar aí sobre a questão do empreendedor conhecedor, tá? Primeiro que é um tipo de empreendedor que eu admiro muito, tá? Que é basicamente, vai a partir do seguinte, eu penso em colocar um negócio, eu penso em empreender, tá? E antes de empreender, é aquela pessoa que estuda, tá? É aquela pessoa que tem conhecimentos mais aprofundados sobre aquele ramo de atividade. E basicamente qual é a vantagem de se trabalhar dessa forma aí? Primeiro que você vai diminuir a possibilidade de erros ou a possibilidade de problemas, tá? Como por exemplo, eita, eu não sabia que nessa área era assim. Por exemplo, eu tenho um amigo que hoje não, hoje ele já baixou o fogo, mas eu tenho um amigo que ele era assim, por exemplo, se alguém botasse um negócio e tivesse dando certo, ele dizia, eu vou botar também, porque ele tinha o dinheiro e ele tinha como colocar. E aí, muitas vezes, quando ele estava dentro, ele via que não era aquilo, né? Não era aquele lucro que ele esperava, as coisas não funcionavam exatamente como ele pensava que funcionava. Por quê? Porque ele não tornava-se um conhecedor da área, tá? Para colocar. E eu lembro que ele botou uns 2 ou 3 negócios e não deu certo por isso, porque ele não era um conhecedor do assunto. Hoje o negócio que ele está, por exemplo, já está com alguns anos, eu creio que uns 4, mais ou menos, uns 4 anos que ele está com um negócio só. Então, isso quer dizer assim, que ele estudou, obviamente, compreendeu, tem um networks que a gente vai falar sobre a importância do networks dentro do empreendedorismo, tá? E graças a Deus isso é o que, digamos, vem mantendo ele bem, né? Aparentemente, vem mantendo bem a questão do empreendimento que ele está fazendo hoje. Então, assim, uma coisa que eu digo a vocês é o seguinte: nós somos munidos de todos os conhecimentos? Não, pessoal, nós não somos. Agora, também não quer dizer que nós não podemos ter determinados conhecimentos a ponto de a gente abrir um negócio. Por exemplo,
Digamos que você vai colocar uma hamburgueria. Aí você vê, por exemplo, que as pessoas, quando colocam uma hamburgueria, dá certo. Mas aquelas pessoas, ou elas já trabalharam na área, para elas saber como se prepara um hambúrguer, saber, por exemplo, os macetes, né? Então, na hora de fritar, vamos colocar um exemplo bem claro aí para vocês. Por exemplo, tem aquelas lojas de coxinhas, né? Aquelas lojas de salgados. Você vai comer lá, é aquele salgado, né? Crocante, bem legal. Aí você compra ele congelado para fritar em casa e você vê que você não chega ao mesmo ponto que ele. Não sei se vocês já perceberam isso, já chegaram a perceber isso. Ah, eu vou comprar e eu vou fritar em casa. Não chega-se ao mesmo a mesma textura, tal. Não vai chegar. Primeiro, por que não vai chegar? Um dos segredos, porque tem um colega lá na Microcamp que ele tem uma franquia de coxinhas e ele explicando pra gente, ó, primeiro, coxinha ela tem que ser, essas coxinhas que são preparadas, a massa já é para ser fritada, ela congelada. Então observe que eles tiram do freezer e já joga logo na fritadeira, bem quente, tá? A gente não, a gente quer por exemplo, leva para casa, aí às vezes ele está meio descongelado e você quer fritar, aí ela estoura, por exemplo. Outro aspecto é o seguinte, a gente usa óleo, né? A gente usa óleo em casa para fritar as coxinhas, tá, os salgados. Eles usam, por exemplo, gordura vegetal. Então, para quem vê de fora, acha que as coisas facilitam, as coisas são fáceis, né? Ah, colocar um ponto de coxinha, por exemplo, é fácil. Pessoal, muitas vezes não é preciso estudar, né? Um exemplo, você está pesquisando, aí você vê o seguinte, uma máquina, por exemplo, de fazer coxinhas, uma mais em conta, custa lá 5 mil reais, por exemplo. A menorzinha custa mais ou menos 5 mil reais. Ah, pronto, eu tenho aqui 7, 8 mil reais, já dá para colocar um negócio. Pessoal, não vai ser só aquela máquina, né? Então, quer dizer, a propaganda em si é que com aquela máquina você consegue colocar um negócio próprio, você consegue empreender. Mas não é só aquela máquina, ainda existem outras coisas, como, por exemplo, você vai ter que ter freezer, você vai ter que ter uma máquina para bater a massa, você vai ter que ter umas fritadeiras, né? Então, quer dizer, vai muita coisa envolvida aí e que se você não buscar o conhecimento, se você não tornar-se um empreendedor conhecedor, que pesquise, que estude o produto, você vai terminar quebrando a cara. Então, você empreender não quer dizer necessariamente que você, por exemplo, deu um estalo aqui, eu estou com dinheiro ali, eu vou empreender, vou colocar um negócio. Pessoal, eu aconselho o seguinte, tudo parte a partir de um estudo, de uma análise. Você tem que conhecer o produto e o serviço que você vai vender. Não adianta simplesmente você chegar e colocar, tá? Então, eu acho interessante esse empreendedor conhecedor por isso, porque antes ele vai estudar, como eu falei, a questão da hamburgueria. O cara vai vai montar uma hamburgueria, mas antes ele estuda, tá? Ele pesquisa tipos de carnes, tipos de hambúrguer, né? O pão, o molho. Então, quer dizer, ele faz muitas vezes um curso para poder oferecer aquele serviço. A mesma coisa é o seguinte, eu vou montar uma pizzaria. Pessoal, montar uma pizzaria, claro, tudo existe em macete. Aí o que acontece? Muitas vezes você já entra com a concorrência e essa concorrência está mais preparada que você. Agora, imagine, por exemplo, você pegar um exemplo, a Cailane. Cailane mora num povoado. Aí ela chega o seguinte, eu vou montar uma hamburgueria ou uma pizzaria, seja lá o que for. Não existe uma concorrência, então quer dizer, muita coisa a Cailane vai aprendendo na paciência, né? Vai aprendendo na paciência e os clientes também vão ter um pouquinho de paciência porque não existe concorrência. Agora imagina, por exemplo, você está em abrir um empreendimento que já existe uma concorrência e que qualquer coisa que você faça, por exemplo, um dia quando você errar o ponto da massa, por exemplo, né, ou do hambúrguer, as pessoas meio que vão se segurar porque não existe a concorrência. Mas chegou lá, por exemplo, provou aquele hambúrguer, aquela pizza, não gostou, a pessoa não volta mais porque já tem outro lugar para ir, tá? Então, a dica que eu dou basicamente é essa. Antes de colocar qualquer negócio, qualquer empreendimento, estuda, torna-se
um empreendedor conhecedor, tá? Para que a partir daí você possa abrir o seu negócio. Então, você abrir um empreendimento, você abrir um negócio próprio, leva tempo, né? Leva tempo, leva estudo, leva conhecimento. Então, tá aí uma dica bem interessante, tá? Bom dia, Jéssica. Vamos lá. Pessoal, entenderam aí a respeito desse empreendedor conhecedor? Deu para entender aí? Deu. Pronto, tranquilo, né? Vamos lá. Continuando aqui, aí vem aqui algumas habilidades que o empreendedor ele deve ter, né? Que eu acho que eu já passei isso, mas vamos passar de novo. Então, por exemplo, eu vou empreender. Às vezes as pessoas acham que eu vou só colocar um negócio e eu só tenho que me preocupar em vender aquele produto. E as coisas não funcionam bem assim, tá? Por exemplo, a Kailane vai montar uma hamburgueria ou uma pizzaria lá no povoado dela. A minha preocupação é saber fazer o hambúrguer. Pessoal, não é assim, tá? As coisas não funcionam dessa forma. Existe muita coisa que o empreendedor ele deve fazer. Eu estava assistindo a uma palestra do Robinson Shiva, que eu até comentei com vocês, eu acho, e aí ele estava colocando o seguinte, bom, eu sempre quis empreender, então a minha vantagem foi o seguinte, que eu montei o empreendimento, eu tive a ideia, né, ou melhor, eu formulei a ideia, porque a ideia já existia fora do Brasil, e ele quis trazer para o Brasil. Mas tiveram pessoas por trás dele que se preocupavam com tudo isso que vocês estão vendo aí, com a técnica, com a administrativa, com pessoas, com a sistemização. Então, quer dizer, ele basicamente pensou em empreender, em vender o produto, mas tinha pessoas que auxiliavam. Mas ele deixa claro o seguinte, o lado bom para ele é que ele tinha pessoas para auxiliar, onde a maioria dos empreendedores muitas vezes não tem essas pessoas por trás, com conhecimentos, por exemplo, para gerir a parte financeira, a parte administrativa, a contabilidade, o RH, não tem o treinamento de pessoas, por exemplo, tá? Eu estava assistindo o filme, por exemplo, do que conta a história do McDonald's, um exemplo, tá lá na Netflix, tá? Um exemplo, quem tiver vontade de assistir, tem no YouTube também, se não falha a memória. E aí, algumas coisas, por exemplo, fizeram com que o McDonald's tornasse o que é hoje, na verdade. E dentre elas, vem, por exemplo, a parte de sistemização, né? Por exemplo, ele treinou os seus colaboradores, tá? Treinou os colaboradores. Então, por exemplo, cada movimentozinho dentro da cozinha, dentro do preparo, era tudo treinado. Então, todo mundo fazia um movimento, porque o local era pouco, tanto é que se você levar em consideração, por exemplo, você chega no shopping, você vai lá no Bob's, no McDonald's, né? Nessas franquias aí, tem lá, por exemplo, 4, 5 pessoas trabalhando em 3 metros quadrados, aliás, em 6 metros quadrados, 8 metros quadrados. Então, quer dizer, observa que se não for bem treinado, né, vão ficar batendo cabeça, pessoal. Né? Então, cada um está ciente do que se deve fazer, tá? Que horas deve fazer. Então, é tudo a questão de uma sistemização a fim de treinar as pessoas. Ou seja, especialização da equipe. Tá? Então, qualquer negócio que você vai colocar, por exemplo, não é você, um exemplo, a Kailane vai colocar lá uma hamburgueria, uma pizzaria, e ela vai colocar, por exemplo, pessoas que não sabem atender, por exemplo, tá? E o que eu vejo muitas vezes é os empreendedores achar que vai contratar o cara, por exemplo, e o cara se vire dentro da empresa. E não é assim que as coisas funcionam, né? Por exemplo, quando se fala, vamos pegar aí um exemplo bem legal. Por exemplo, a Kailane, ela tem, os pais têm o mercado lá. Então, geralmente, o que é que se acontece, né? Se contrata o cara e pronto, acabou-se. Né? Não sei se isso acontece lá, Kailane. Ó, você vai fazer de um a tudo. Né? Você vai fazer de um a tudo. E eu digo a você o seguinte, quem faz tudo termina não fazendo nada, tá? Ou pelo menos assim, termina não fazendo nada 100% correto. Então, tem que existir um treinamento.
Por exemplo, você chega em empresas grandes, em mercados grandes, por exemplo, só é você observar, se tem lá 10 funcionários, um exemplo, cada funcionário ele vai ficar com um setor, ele vai ser responsável pelo setor, tá? Então, eu sou bem observador, e aí eu fico às vezes observando algumas coisas. E aí teve um dia que eu cheguei no mercado e dois funcionários estavam conversando e disse, ó, fulano, fica ligado aí no seu setor, porque o seu produto ele se vence com facilidade. Era parte de iogurte, uma coisa assim, se não falha a memória. E aí já sabe o que é que acontece, quer dizer, já deu para entender o que era que acontecia. Por exemplo, o cara, a empresa contrata o cara e vai dizer o seguinte, ó, você vai ficar responsável por esse setor aqui. Então, a sua responsabilidade aqui, o que é que vai ser? Repor, não deixar produto faltar, os produtos têm que estar organizados e o produto não pode se vencer na prateleira, de forma nenhuma, tá? Então, é você estar ligado, por exemplo, se o produto for se vencer, está próximo de se vencer, dá um toque para a gente fazer uma propaganda, tá? Para a gente fazer uma promoção, melhor dizendo, tá? É você, por exemplo, dá um tempo para o cara pesquisar formas de você organizar o produto na prateleira. Então, não é só simplesmente jogar o cara lá e dizer o seguinte, ó, se vire, você vai fazer tudo que precisa. Aí uma hora, por exemplo, eu sei que em empresa pequena as coisas não são muito fáceis, mas uma hora o cara vai limpar o chão, outra hora o cara vai organizar produto, outra hora o cara vai limpar a prateleira. Imagina ele fazer um monte de coisa, além do mais, ainda ficar ligado no prazo de validade dos produtos. Então, quer dizer, é meio complicado. Então, é preciso uma organização, tá? É preciso uma organização. Por exemplo, se a gente coloca assim, vamos colocar aí uma possibilidade, ó. O cara trabalha a semana toda, um exemplo, tá? Um dia por semana, ele vai fazer algo específico. Por exemplo, um dia por semana, ele vai verificar os produtos que estão se vencendo, um exemplo. Então, naquele dia, não adianta colocar o cara em uma outra função. Ó, aquele dia é só para ele fazer isso, tá? Então, quer dizer, tem que existir um treinamento, tem que, por exemplo, ter reuniões, né, treinamentos mesmo, onde chegue lá e diga o seguinte, ó, pessoal, a forma, todos nós aqui, por exemplo, tem 5 funcionários, então, ó, nós temos que falar essa linguagem aqui, ó. Prepara todo o conteúdo, chega lá e explica para o pessoal, ó, todo mundo tem que falar dessa forma. Por quê? O que acontece muito também em pequenas empresas é que cada um fala uma linguagem diferente. Um fala uma coisa, outro fala outra, então isso daí muitas vezes confunde, né? Principalmente as regras não ficam bem claras aí, né? Então, é a questão do treinamento, né? Uma hamburgueria, uma pizzaria, olha, o atendimento tem que ser feito dessa forma, tá, pessoal? Ó, vamos deixar os problemas em casa e vamos atender as pessoas sorrindo, tá? Vamos, por exemplo, o padrão de limpeza das mesas é esse, né? O tempo, por exemplo, a pessoa pedir uma pizza, um exemplo, 15 minutinhos a pizza vai ter que estar na mesa do cara, se vira, né? Então, tudo é questão de organização. Eu estava lendo, aliás, lendo não, na verdade, um colega lá da Microcamp, que já tinha estudado, né, que estuda mais essa questão, falando para mim, por exemplo, o McDonald's, ele está sendo lá, por exemplo, estão montando os hambúrgueres. Tanto é que existe uma certa agilidade aí. Se, por exemplo, eles fizerem um hambúrguer e esse hambúrguer passar, parece que 15 minutos sem ser vendido, aquele hambúrguer já é descartado. Por quê? Porque, segundo eles dizem que o sabor já vai ser comprometido, ou seja, não vai ter a mesma qualidade do que é entregue no tempo correto. Então, um exemplo, tá? Só um exemplo. Vai ter dias que as coisas vão dar erradas? Vai ter dia. Por exemplo, a pizzaria está cheia, um exemplo. Chega lá, uma pessoa pede uma pizza, está com meia hora e a pizza não saiu ainda. Uma coisa que a gente tem que levar em consideração é o seguinte, se você vai para um restaurante, se você vai para uma pizzaria, se você vai para uma hamburgueria, para uma pastelaria, primeiro, a pessoa já chega com fome.
A pessoa não chega lá para sentar e esperar a fome aparecer para ela pedir. Não. Ela já vai porque ela está com fome. Então, quer dizer, tem que existir um treinamento de equipe para que esse produto ele esteja disponível o quanto antes. Mas pode acontecer uma hora ou outra de o produto não sair naquele momento. Né? Por exemplo, deu algum problema, imaginávamos que até 15 minutos o produto tem que estar pronto, mas não deu para 15 minutos. Então, as pessoas têm que abrir mão, por exemplo, de alguma coisa. Digamos, vou fazer uma jarra de suco e chegar lá na mesa e dizer o seguinte, não é esperar o cara reclamar, não é esperar o cliente reclamar, chega lá na mesa e diz o seguinte, essa jarra aqui de suco, tá? Primeiro eu gostaria de pedir desculpa pela demora no atendimento, é que estamos teve algum probleminha aqui, também não precisa justificar o problema. Então a pizzaria está colocando aqui essa jarra por conta da casa, que vocês não vão pagar nada, até que a sua pizza saia. Né? Então, dessa forma, o que é que acontece? As pessoas com certeza vão ficar satisfeitas. Né? Por quê? Porque ela está esperando muito, e aí o que acontece? A pizzaria vai bonificar ela por um atraso, ou seja, para não ficar esperando, porque eu, por exemplo, quando estou com fome, penso num cara chato e impaciente, sou eu. Então, se eu já vou para um restaurante, para uma lanchonete, eu já vou com fome. Então, se eu peço lá e o cara demora muito a atender, um dos dois, ou eu vou sair, ou eu vou ficar irritado. Tá? E aí é uma forma, por exemplo, por exemplo, um restaurante, ou, aliás, uma petiscaria, que vai lá, leva um caldinho para o cliente, esse caldinho é por conta da casa. Né? Então, quer dizer, a gente tem que pensar em formas de não perder clientes, e sim a gente ganhar clientes. Tá? E eu digo a vocês que todas as áreas sempre tem alguma forma de você ganhar o cliente. Tá? Principalmente quando aquele produto, aquele serviço que você está oferecendo não está agradando o cliente naquele momento, mas você sabe que é alguma coisa passageira. Então, infelizmente, você vai deixar de ganhar em alguns momentos, mas você tem que manter o seu cliente. E aqui tem as divisões, por exemplo. Tá? O que é que um empreendedor ele deve ter, por exemplo? Né? Aí vem aqui, relação interpessoal, trabalho em equipe, rede de relacionamento. Inclusive, essa rede de relacionamento aqui, pessoal, ele se chama de networks, tá? Tem um capítulo do livro mais à frente que se fala em networks. Né? Então, o que é basicamente um networks? É uma rede de relacionamento profissional. Então, quando você fala, por exemplo, em uma rede de relacionamento profissional, tem que ser, por exemplo, basicamente de pessoas que possam lhe ajudar de alguma forma profissionalmente falando. Vamos colocar aí um exemplo. Tati é cabeleireira, então ela tem que ter uma rede de relacionamento de cabeleireiras. Por quê? Ou pelo menos de profissionais da área. Por quê? Vai ter coisas novas que alguém vai lá e coloca, por exemplo, pessoal, eu estou trabalhando dessa forma. Da mesma forma que você vai lá e diz, pessoal, agora eu inovei, eu fiz isso daqui. Então, quer dizer, na verdade, todos crescem. Não adianta você esconder dos outros o que você está fazendo. Claro, você vai ter alguma carta na manga, que, como já tem um ditado, né? Nem todo pecado se conta ao padre. Né? Mas a rede de relacionamento ela serve para isso, para você saber de inovações, para você crescer, né? Eu até estava lendo agora há pouco, imagina, por exemplo, quando vocês estão próximo de alguém, né, de algumas pessoas que só sabem reclamar. Pense como aquele momento ele é chato, porque você está próximo de alguém que está reclamando, e você vai dizer, rapaz, já tem tanto problema para ouvir os seus, né? Agora, imagina, por exemplo, você está próximo de pessoas que sempre falam em positivismo, né? Que falam em as coisas já certas, em crescer como pessoa, como profissional. Isso nos motiva, tá? E a rede de relacionamento, ela serve para isso. A gente está perto de pessoas que estão no mesmo ramo que eu, que estão na mesma situação que eu, e cada uma tem um ponto de vista diferente. E a partir daí, obviamente, eu posso crescer. Aliás, eu vou crescer. Tá? Então, seria a parte técnica aqui. Aí vem o trabalho em equipe, que eu já dei o exemplo agora há pouco. Então, se você tem cinco colaboradores, 5 funcionários,
treina, tá? Deixa eles equipados de informação, de conhecimento, tá? Então, em determinadas situações, ele vai conseguir solucionar para você. Não vai precisar o problema chegar até você, porque como os seus colaboradores estão prontos, estão preparados, ele já vai resolver aquele probleminha ali, tá? Ele não vai deixar acontecer um problema maior. Quando se fala em pessoais, aí a gente fala, por exemplo, em otimismo. Não adianta a gente, por exemplo, querer colocar um negócio, tá, pessoal? A gente colocar um negócio e esse negócio, por exemplo, a gente ficar pensando que ele vai dar errado, tá, pessoal? Pessoal, deixa eu ver aqui se eu melhoro aqui um detalhe, tá? Só um instantezinho aqui. Deixa eu ver aqui, porque aqui tem uma lupazinha e aqui eu consigo... Isso, acho que fica melhor para vocês compreenderem. Então, vem aí, ó, por exemplo, o otimismo, né? Como eu estava falando, não adianta você colocar um negócio achando que o negócio vai dar certo. Não, né? O otimismo, um detalhezinho aí, pessoal, ele vem a partir do momento que você conhece aquilo que você está fazendo. Ou seja, a sua ação você conhece, você sabe o que você vai fazer. Então, isso provoca um otimismo. Mas quando você, por exemplo, não conhece, você quer colocar uma coisa de uma hora para outra, ou seja, colocar um empreendimento de uma hora para outra, você não tem o conhecimento necessário, o que acontece? Qual é o otimismo? Né? Então, isso aqui pode atrapalhar. Outro ponto aqui é liderança, pessoal. Ó, quem vai liderar pessoas, né, tem que ter essa questão de liderança, de saber conversar com as pessoas. Aquele tempo, por exemplo, de autoritarismo, né, de você chegar... outra coisa, viu, pessoal? Liderança e autoritarismo são coisas diferentes, né? Então, existem formas e formas de se falar. Então, o líder, ele sabe organizar, tá, pessoal? Ele sabe organizar, ele sabe conversar com as pessoas. Já o autoritário, não. O autoritário é aquele que diz o seguinte, você vai fazer isso e isso acabou. Você não sei o que, se não quiser fazer, eu lhe demito. Ou seja, fica muitas vezes humilhando. Inclusive, pessoal, uma coisa, tá? Inclusive, se vocês poderem complementar essa situação que eu vou colocar agora, se alguém já viu ou passou, eu agradeço. Muitas pessoas não têm liderança, né? Muitos empreendedores não têm liderança. E aí, muitas vezes, confunde, né, a liderança com o autoritarismo, tal, o poder com, no caso, o proprietário em si, e muitas vezes humilham seus colaboradores, né? Humilha mesmo. Você só vai fazer isso, você é um Zé Ninguém, você, por exemplo, ou você faz isso ou eu lhe demito, xinga o seu colaborador. Não sei se vocês já presenciaram dentro de uma empresa, um gestor, por exemplo, o dono de um mercado, de uma loja, tratando mal seus colaboradores. Muitas vezes não trata na frente dos clientes, mas muitas vezes trata por trás, e aí os boatos eles terminam saindo. E eu posso dizer para vocês o seguinte, essas práticas, essas pessoas que fazem isso, existe um processo, né? Ou seja, existe a possibilidade do colaborador processar o seu patrão, porque isso se chama de danos morais, né? Então, você não pode xingar, você não pode rebaixar uma pessoa, né? Então, isso são danos morais. Então, por exemplo, o cara quer botar o patrão na justiça, pode botar, isso é danos morais, isso dá como é que eu posso colocar aí, um retorno financeiro, né? Porque vai dar uma punição para o cara, né? Alguém de vocês aí já viu ou já ouviu alguém falar de algum gestor que trata mal seus colaboradores? Já, bastante. Bastante, né? Muito comum. Oi, não entendi, acho que foi o Caiano que falou aí agora. Eu já vi, sim. Já viu, né? Observa, pessoal, que é uma coisa assim muito atual, e quando você começa a entender essas pessoas, né, entender o caso, melhor dizendo, você vê que são pessoas que colocaram um negócio, por exemplo, sem fundamento, sem estudo, sem estar preparado, né? Uma pessoa que não estudou, que não sabe o que é a liderança, né? O que é ser um líder,
E, infelizmente, muita gente ainda suporta isso, aguenta isso, né? E, assim, é uma coisa que, com o tempo, a gente vai aprendendo e a gente vê que, quando isso acontecer, deve ser colocado na justiça mesmo, porque é uma forma de outras pessoas não sofrerem o que você sofreu, por exemplo, né? E talvez essas pessoas aprendam de uma forma mais cara, né? Que é mexendo no bolso e aí o bicho pega. Mas eu já vi casos, por exemplo, ouvi, na verdade, né? Casos de ameaças, né? Então, ó, seu filho da mãe, se você fizer isso, eu lhe mato, não sei o que lá. Então, já vi alguns casos aí, tá? Outra questão do pessoal é a organização, pessoal. Ó, imagina, por exemplo, uma dica, tá? Viu, Cairane? Ó, uma dica. Imagina, por exemplo, lá no seu mercado, eu não sei como é que é, tá? Isso aqui eu tô só colocando alguns exemplozinhos aí. Você chegar, ou um cliente chegar e perceber que todos os seus colaboradores estão uniformizados, tá? Eles são educados, ele dá um bom dia, uma boa tarde a um cliente, por exemplo. O ambiente é limpo, os produtos são organizados. Deixa eu colocar aí um exemplo. Tem uma loja aqui onde eu moro que vende muito, mas é muito desorganizado. Por que é muito desorganizado? Por exemplo, você chega na loja, a loja já é apertada. Tem muitos clientes que vão para lá, até mesmo por falta de opção mesmo. E aí o que acontece? Você chega, tá aquele monte de caixas no corredor, tá? E aquelas caixas ali, elas passam o dia. Por quê? Isso é falta de organização. Um exemplo, se o cara vai lá no estoque, o funcionário vai lá, o colaborador vai lá, pega 10 caixas e bota no corredor, aí vem a pergunta, ele vai colocar os produtos dessas 10 caixas diretamente na prateleira? É óbvio que não vai. Então, meu amigo, se organiza. Ó, você vai encher essa prateleira aqui de produto? Vai. Pega uma caixa por vez. Então, vai lá, pega uma caixa, organiza. Terminou, limpa o ambiente, pega outra caixa. Ou seja, tira a caixa vazia, coloque no seu devido local, pegue outra caixa com produtos, organize novamente. Agora, você pegar 10 caixas ou mais e encher o corredor de produtos, pessoal, isso é uma coisa que tem uma desorganização muito grande, né? Ou seja, é uma coisa muito desorganizada, tá? Então, tá aí uma dica, né? Os clientes não gostam de entrar em um ambiente desorganizado. É legal quando a gente entra em um ambiente que está limpinho, tá, pessoal? Só um instante aqui. Só um minutinho. Dando uma chamada de atenção aqui na Felícia. Vamos lá. Outra coisa, tá, pessoal? Ó, só para terminar a questão de liderança, de organização, se você trabalha em uma empresa onde você é chamado a atenção, que você sabe que é sem necessidade, tá? Em um ambiente desorganizado, o seu colaborador simplesmente ele não vai estar motivado a trabalhar. Então, ele já vai acordar, por exemplo, dizer o seguinte: eita, lá vai eu para aquele inferno. Né? Oh, meu Deus, vou ter que ir trabalhar, é o jeito. Pessoal, dos pontos que muitos empreendedores trabalham é o seguinte, é fazer com que os colaboradores tenham objetivos, ou seja, os colaboradores gostem de trabalhar naquele ambiente. E, querendo ou não, existe a questão da motivação. Então, você vai ter que motivar, você vai ter que criar metas. Um exemplo, tá? Então, ó, eu vou abrir uma loja, um exemplo. Tá? Eu vou abrir uma loja. Digamos que seja uma loja de roupas, né? Então, vamos chegar para os colaboradores, ó, colaborador, um exemplo, você vai ganhar um salário por mês. Beleza. Olha só, a meta desse mês é a gente vender tanto. Tá? Então, vamos fazer o seguinte, se a gente vender tanto, um exemplo, não precisa você dar uma meta, por exemplo,
um valor em dinheiro, não, pessoal. Existem várias formas de você bonificar o colaborador por um trabalho bem sucedido, tá? Então, você pode chegar ao seguinte, pessoal, olha, essa semana, um exemplo, vamos resumir aí, ó, essa semana, se a gente conseguir vender tanto, cria uma meta, tá? Um objetivo. Eu levo todo mundo para uma pizzaria. Vai para a pizzaria, por exemplo, você tem 3, 4 funcionários, um exemplo, 3, 4 colaboradores. Olha, a gente vai para a pizzaria, beleza. Todo mundo vai ter um motivo, pessoal, um objetivo de trabalhar naquele mês. Todo mundo vai para a pizzaria por conta da empresa. É uma coisa mínima, mas que você pode, digamos, fazer com que os colaboradores tenham um objetivo. Olha, pessoal, essa semana, se a gente conseguir vender X valor, tá? X valor, se é uma loja de roupa, vocês vão poder escolher uma calça, uma blusa, um tênis. Então, cria metas, pessoal, cria objetivos aí. Então, um exemplo, Cairane, ó, tem um açougue, no mercado tem um açougue. Então, chega para a pessoa que está ali no açougue e diz, meu amigo, ó, se a gente conseguir vender tantos quilos essa semana, você vai ganhar X coisa. Aí você vai dizer, poxa, aí o cara vai dizer, como eu vou vender mais? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou vender tantos quilos de carne, meu amigo? O atendimento, se a pessoa chega para comprar uma coisa, o bom atendimento e o bom vendedor, ele termina convencendo o cliente a levar um pouco mais. Então, se o cara vai comprar 1 quilo de carne, um exemplo... Isso é a pura realidade. Então, ele vai convencer o seu cliente a levar 1,5 kg, 2 quilos. O cara vai comprar, por exemplo, um tipo de carne, aí ele vai chegar e dizer, olha, essa parte aqui, ela tá primeiro, ó, tá limpinha, né? Tem uma capinha de gordura, ou isso. Aí o cara disse, olha, beleza. O cara vai comprar uma carne de boi, quando ele estiver pesando já a carne de boi, o cara disse, olha, chegou esse porco aqui, ó, fresquinho, uma costelinha assim e tal. Aí o cara vai dizer, é mesmo, pesa essa costelinha aí. Quer dizer, o cara ia comprar uma coisa e terminou comprando outra. Mas, infelizmente, nós seres humanos, ou felizmente, não sei, nós precisamos ser motivados para fazer. Nós somos interesseiros, digamos assim. Isso é, do gestor ao colaborador. Né? Então, um exemplo, você vai vender lá um boi, você vendia meio, mas aí você motivou o seu colaborador, você terminou vendendo um boi inteiro. Então, você ganha lá R$2.000 a mais, ou R$1.000 a mais, mas você bonifica o seu colaborador com 100. Né? Um exemplo, um brinde. Muitas vezes, como eu falei, o brinde não precisa ser como é que eu posso falar aí, uma coisa valiosa. Muitas vezes é uma coisa simbólica. Por exemplo, tem mercados que colocam, empresas que colocam o funcionário do mês, por exemplo. Aí o cara vai dizer, poxa, ó, a minha foto estampada ali para todos verem que eu sou o funcionário do mês. Né? Então, são coisas como essas que motivam, tá? Então, seja qual for o negócio que vocês forem fazer, motive as pessoas que trabalham com você, tá? Vamos lá. Aí vem aqui, ó, inovação e criatividade, tá? Então, eu já falei várias vezes, não adianta você vender a mesma coisa que os outros já vendem, não. Não adianta, né? Então, tenta inovar, tá, pessoal? Tenta inovar. Como a gente colocou o exemplo lá da irmã da Tati, é uma caixinha com o cachorro-quente, com o hambúrguer, é um papel personalizado, tá? É um local diferenciado, é um molho diferente dos outros, tá? Por exemplo, eu já vi casos aqui mesmo, pessoal, vamos ali pro espetinho, vamos pelo espetinho do fulano, meu amigo, que lá o cara serve um vinagrete topado, top de linha. Quer dizer, o cara vai por quê? Porque tem uma inovação, tem uma coisa diferente. Já outra pessoa se destaca, por exemplo, na farofa, né? Como eu falei, no molho. Lá, por exemplo, se você for lá, um espetinho, você já tem direito a uma cachaçinha, um exemplo. Vamos para lá. Então, quer dizer, não adianta você vender aquilo que as pessoas já vendem.
Então, busquem inovar. E, infelizmente, é uma coisa que a gente percebe que as pessoas simplesmente se desprezam, ou seja, desprezam o seu negócio. Ah, tem um mercado, existe N possibilidades de você inovar, de você fazer algo diferente. Ah, é uma hamburgueria, existe outras possibilidades também. Se você pegar uma padaria também, pessoal, busquem o novo, né? Busquem oferecer um serviço novo, tá? O cabeleireiro, no caso da Tati, é quem faz bolo, no caso da Leidiane, um cachorro quente, no caso da mãe da Vícia. Então, quer dizer, cada pessoa, inclusive ela não entrou, né, pessoal? Só um instantezinho aqui, a Vícia entrou, não? Tô aqui. Ah, entrou, Vícia, foi mal aí, tinha esquecido aqui, você tá caladinho aí. Vamos lá. Então, quer dizer, busque o novo, tá, pessoal? Não ofereçam exatamente aquilo que as pessoas já oferecem. Vamos lá. Aí vem aqui a sistemização, que eu até estava antecipando para vocês aqui, ó, cursos de especialização, tá, pessoal? Então, um exemplo, a Tati aí, ela monta um salão de beleza e ela coloca 5, por exemplo, cadeiras lá para terceirizar, né? Um exemplo. Então, não se importe em pagar ou ajudar para que as pessoas façam um curso de especialização. Tire alguns dias, por exemplo, para fazer um treinamento dentro da empresa. Inclusive, muitas vezes, esse treinamento, esse workshop, um exemplo, olha só como é que algumas empresas fazem, até mesmo para treinar, para motivar mesmo os seus colaboradores. Vamos pegar aqui um exemplo. Kailane, um exemplo, tem lá 5 colaboradores no mercado dela, um exemplo. Contrata uma pessoa, tá, que possa dar esse treinamento. Por exemplo, um especialista em vendas. Existem várias pessoas, principalmente em Arapiraca, muito boas em vendas, que dá treinamentos. Aí você vai dizer o seguinte, professor, é caro. Pessoal, imagina você chamar um especialista, tá? Que você vai pagar lá 300, 400, 500 reais por 2, 3 horas de palestra. Aí você vai dizer, é caro. A pessoa se preparou para isso. O trabalho dela tem um determinado valor. O cara vai para a Igaci, chega lá, dá um treinamento, tá? Para os seus colaboradores. Os seus colaboradores saem de lá tudo renovados, com a vontade de querer vender mais, né? E aí o que acontece? Vai refletir na hora da venda. O cara vai estar motivado e ele vai vender mais. Ele vai perceber que quando a pessoa for comprar uma coisa, ele oferece outra, né? Porque ele sabe que ele é importante ali dentro. Mas se você só jogar o seu cliente lá dentro, só o seu colaborador lá dentro, muitas vezes ele não sabe nem da importância que ele tem dentro da empresa. Então, é super importante que se tenha esses cursos de especialização, esses treinamentos, esses workshops. Workshops são eventos curtos, tá? Por exemplo, seminários são eventos mais longos e workshops são eventos mais curtos, né? Então, você pega lá, um exemplo, vai ter um evento de... vamos colocar aí um encontro de distribuidoras e tal, de palestras na área da Kailane, um exemplo. Pega o gerente, o gerente é a Kailane vai participar desse evento, se aprende muito com isso, então traz novas ideias. Chega lá, vai ter, por exemplo, empresas oferecendo, por exemplo, insumos, né? Por exemplo, Kailane, né, a respeito das prateleiras, né? Então, você vai chegar lá, vai encontrar N marcas vendendo, por exemplo, gôndolas e gôndolas com diferentes modelos lá. Vai ter empresas, por exemplo, vendendo freezer refrigerado. Quando você chega lá, o cara vai dizer, esse freezer economiza uma energia bem maior do que os outros. Então, quer dizer, é a fonte, é onde você vai aprender muito, tá? Então, não deixem de participar, tá? Aí vem a especialização de equipes, que a gente já falou. Né? Isso é muito importante mesmo. Então, para vocês, por exemplo, que já são empreendedores, se a gente colocar aí, por exemplo, nós temos aí aqui na turma, ou é empreendedor ou os pais são. Então, se já estão na área, se já estão trabalhando na área, invistam em vocês. Tá? Quando vocês investem em vocês vão crescendo. Tudo isso é uma forma de vocês crescerem.
tá? Então, existe para tudo. Não fique só naquela ideiazinha, não, de que você já estou ganhando meu pão, tá bom, não. Quer dizer que você pode ganhar ainda mais, tá? Sabemos que as coisas não são tão fáceis, mas sempre pensar em possibilidades. Aí vem aqui, ó, administrativas, tá? É bom estudar um pouquinho de finanças, é bom estudar um pouquinho de negociação, é bom estudar um pouquinho de contabilidade e é bom estudar também sobre RH. O que hoje ajuda muito, um exemplo, tá? É que online existe um monte de cursos por aí afora que vai dar, por exemplo, um curso rápido de finanças para empreendedor, né? Vai dar um curso de negociação para empreendedor, um curso de contabilidade para empreendedor, um curso de RH para empreendedor, e aí digamos que você paga 100, 200 reais num curso desse. Eu digo a vocês que não chega, mas vamos colocar aí, não chega nem a isso, né? Aí você vai lá, por exemplo, faz um curso rápido para entender como é que funcionam as finanças. Você começa a aplicar na sua empresa, você já viu que já teve resultados. Ou seja, super vantajoso. Um exemplo, a Kailane faz um curso de negociação, um exemplo. Aí ela vai botar em prática na negociação com os fornecedores quando chegarem para vender o produto. Então você vai dizer, meu amigo, peraí, calma, não é assim não. Aqui você não vende o que você quer, aqui você vende o que eu quero, né? Por quê? Porque as distribuidoras, elas treinam os seus vendedores para quê? Para convencer. Lembra que eu falei? Você chega, por exemplo, o vendedor chega lá para a Kailane, aí a Kailane diz o seguinte, ó, eu quero, por exemplo, tantas caixas desse produto aqui. Aí o vendedor disse, olha, eu estou com uma promoção aí. Se você acrescentar mais tantas caixas, eu consigo baixar o preço. Observe que a Kailane queria comprar uma quantidade, ele já quis vender outra. Então, por que isso acontece? Porque ele está preparado, né? Ele está preparado. E, às vezes, só na possibilidade de reduzir o valor, muitas vezes também não é viável. Também isso não é viável. Aí você diz o seguinte, eu vou comprar, mas muitas vezes você vai encher o seu estoque. Então, por exemplo, as finanças, por exemplo, ela já aborda a importância do estoque. Então, o estoque é super importante dentro de qualquer empresa, porque estoque é dinheiro guardado. Se você não tem demanda para aquela quantidade de produtos, não adianta você encher o seu estoque dela, não. Então, no mercado, por exemplo, tem aqueles produtos que vendem mais, tem aqueles produtos que vendem menos. Então, os produtos que vendem mais, dentro da demanda dela, no estoque vai ter que ter mais. Os produtos que vendem menos, vai ter que ter menos, tá? Outra questão que muitas vezes acontece é a questão de oportunidades. Por exemplo, chega uma possibilidade de um produto que o cara quer dizer o seguinte, vamos fazer o seguinte, eu vou lhe fornecer, agora a quantidade vai ter que ser alta. Você vai ter que comprar muito, mas assim, em compensação, você vai ser o único na região a ter esse produto. Entendeu? Aí vem a questão de oportunidades. Tá? Então, quer dizer, só vai existir, se a pessoa quiser comprar, só vai comprar ali. Não existe, por exemplo, em outro local. Isso é um biscoito, por exemplo. Né? Então, muita gente vai lá, é um produto bom, alguém vai lá, compra aquele produto e diz, gostei desse produto. Procura no concorrente e não acha. Né? Não vai achar. E aí, muitas vezes, vem para comprar 5 produtos, mas ele só vem no seu mercado porque tem aquele produto diferenciado. Então, vem muita questão da oportunidade também. Tá, pessoal? Entenderam aí esses passozinhos aqui de as habilidades que os empreendedores devem ter? Deu para compreender aí? Sim. Vamos lá, só um respondeu. Beleza. Pessoal, para vocês verem assim, empreender, todo mundo pode empreender, tá? Agora, ser um bom empreendedor, né, vai ter que estudar, vai ter que se preparar, porque realmente existe muita coisa, né? E eu tenho certeza que talvez vocês não imaginavam que para empreender vocês deveriam ter que saber tanto sobre, tá? Vamos lá.
Continuando aqui, ó, motivação. Então, a motivação é imprescindível em qualquer área que atuamos. Mas quando essa área é o empreendedorismo e temos que assumir riscos, lidar com incertezas, ter automotivação é extremamente importante e essencial. Então, faça o que acredita, tá? E às vezes você acredita, mas as outras pessoas que estão próximas ali não acreditam. Mas se você, por exemplo, estudar e acreditar no que você vai fazer, vai embora. Não espere os outros dizerem não o que é que vocês devem fazer ou não. Reveja seus objetivos. Eu assisti uma palestra um dia em que uma mulher, que ela colocava o seguinte, bom, ela listava a lista de objetivos dela. Por exemplo, na empresa dela, o que é que ela quer para um determinado período? O que é que ela quer fazer? Né? O que é que ela quer conseguir para a empresa em um determinado período? E aí, de tempos em tempos, ela ia lá naquela lista e ia rever seus objetivos. Por quê? Os objetivos de um empreendedor, eles podem mudar. Tá? Não é você, por exemplo, traçar um único objetivo e dizer o seguinte, eu vou atrás dele e as coisas podem dar errado, mas eu quero ele. Não, pessoal. Às vezes vocês pensam em fazer algo, por exemplo, meu objetivo é fazer um investimento em tal coisa, um exemplo. Vamos colocar aí um exemplo, pegar a Kailane hoje como exemplo. Digamos que os pais da Kailane dizem o seguinte, colocou lá como objetivo de colocar um frigorífico no mercado em um determinado período. Só que, depois de um tempo, ele parou, os pais da Kailane pararam, olharam, disse, vamos fazer o seguinte, esse objetivo, vamos tirar da lista no momento, porque a gente não tem fornecedores para isso, a carne, por exemplo, está cara, né? O mercado está muito instável, tá? Então, pode rever e pode tirar. Como da mesma forma, pode chegar e dizer o seguinte, digamos, a área de alimentos hoje, principalmente de mercado, pelo menos pelo que eu já estive lendo e conversando e observando, nessa pandemia as vendas aumentaram, tá? E por uma explicação bem simples, as pessoas em casa elas comem muito. Então, quer dizer, os mercados eles estão faturando mais na pandemia por esse fato, que as pessoas em casa estão consumindo mais, criança em casa todo dia lanchando mais, comendo mais, todo mundo, na verdade, né? Então, a partir de uma análise é o seguinte, o pessoal está comprando mais, aí vem o auxílio emergencial, então as pessoas estão comprando mais, estão gastando mais, é a hora de investir. Mas dependendo do ramo de atividade, não seria a hora de investir. Então, aquele momento ele pode ser o ideal, pode não ser, então tudo vai a partir de uma análise. E aí, nessa trajetória, você pode rever os seus objetivos. E dizer o seguinte, é o momento ideal, sim ou não, vou tirar uns, por exemplo, eu tenho 5 objetivos, mas eu estou vendo que o momento agora é para esse. Eu abandono os 4 e invisto nesse. Tá? Outra coisa aí, delegue tarefas, que reforça o que eu falei agora há pouco. Não é você pegar os seus colaboradores, jogar lá e dizer, meu amigo, você vai fazer isso. Não. Delegue tarefas. Sua tarefa vai ser isso. Então, você seja bom nisso. Tá? Não é aquela pessoa que faz de tudo, generalista. Né? Quem faz de tudo, né, um pouco, o nome já diz. Tem gente que diz, eu faço de tudo um pouco. Aí observa aí, ele faz de tudo, mas faz pouco. Né? E se você delegar, por exemplo, tornar aquela pessoa especialista, ela vai fazer aquilo que você delegou, mas ela vai fazer muito, porque ela vai ficar especialista naquela parte ali. Certo, pessoal? Aí vem aqui, por exemplo, plano de ação. É interessante que os gestores digam o seguinte, eu tenho um plano de ação. O que é que eu vou fazer? Vai ser um marketing que eu vou fazer esse mês, vai ter que ser uma venda, aliás, vai ter que ser vendas, eu tenho que conseguir mais clientes, um exemplo. Como é que eu faço para conseguir esses clientes? Aí vai ter que ter um plano de ação. Tá? Como é que eu faço para aumentar as vendas? Eu vou ter que ter um plano de ação. Então,
vai ter que pensar, por exemplo, em várias possibilidades. E o plano de ação é quando você traça os planos para que você chegue em um determinado objetivo. Aí você vai colocar, ok, eu vou ter que fazer isso, vou ter que fazer isso, vou ter que fazer isso. E implementa, tá? E aí é uma grande possibilidade de dar certo. Por exemplo, vamos colocar outro exemplo aí. Alguns mercados, eu esqueci qual é o nome que se dá, mas eu estava até lendo há poucos dias sobre isso. Eu estava no Instagram e vi uma empresa oferecendo aquelas... Como é que eu coloco, meu Deus? Tem aqueles corredores nas lojas, por exemplo, com guloseimas. Não sei se vocês podem me ajudar aí no nome, mas com certeza vocês já sabem. Por exemplo, quando vocês chegam na Americanas, um exemplo, em Arapiraca, não tem aqueles corredores onde tem bombons, né, onde tem balas, onde tem chocolate, onde tem pequenas vendas. Observa que isso daí é um plano de ação para implementar uma coisa como essa. Tá? E existe, por exemplo, empresas especializadas exatamente em ajudar isso. Por exemplo, digamos que a Kailane diz o seguinte, professor, boa ideia, eu vou pensar, eu vou estudar melhor esse quesito de no caixa, quando a pessoa entrar no corredor de caixa, ela vai ter lá, por exemplo, doce de um lado e doce do outro. Qual é a estratégia? Se o cara for com filhos pequenos, está ferrado. Certeza que ele vai ter que comprar pelo menos um chocolate. Quer dizer, eu já estou aumentando as minhas vendas. Tá? Então, quando tem... Imagina, tendo fila ou não. Exemplo, você está com uma criança pequena. Passou no corredor, meu amigo, já era. Vai ter que levar alguma coisa. Se tiver fila, então, ainda mais. Tá? Aí vem essa dica aí, Kalene, também. Tá? Aí você vai dizer, mas às vezes o espaço é pequeno. Pessoal, existe essas empresas especializadas que a organização, tá? A organização que eles fazem é incrível para conseguir, digamos, vender esses produtos a mais. Tá? Na verdade, são gôndolas, na verdade, só que próprias para isso. Né? São gôndolas próprias para isso. Aí vem cestos, vem um monte de coisa. Depois você dá uma pesquisada, Kailane. É bem interessante. Faz uma reorganização aí, que aí você vê que aumenta. Oi? Não entendi, Kailane. Vou pesquisar assim. Achei interessante. Kailane. No mercadinho lá do seu pai, tem quantas caixas? 1, 2, 3... 2. 2. Ótimo, Kailane. 2 caixas. Se você pesquisar, você vai ver, por exemplo, tem o espaço. Então, uma dica, tá? Não deixa o cliente vir direto, não, né? Assim, antes do cliente chegar, ele tenha gôndolas de um lado, gôndolas do outro. Por mais que você coloque, por exemplo, 2 metros, 2 metros, por exemplo, do caixa para frente, ser gôndolas de um lado e do outro, com guloseimas, né? Umas coisas bem diferentes, ou seja, pipoca, né? Aí existe, por Fini, um exemplo, existe um monte de marcas aí que tem produtos voltados para isso, tá? E existe... A gente usa mais um. Assim, a gente usa mais um caixa. O outro é quando o movimento aperta mais. Só que no que a gente mais usa, eu já dei uma arrumadinha, assim, coloquei bastante doce. Depois que eu passei alguns doces para esse canto, passou a vender bem mais. Então, exatamente. Às vezes, próximo, em cima do caixa mesmo, né? Em cima do caixa mesmo, você colocar alguns doces. Aí você você já percebeu que realmente aqueles doces vendem mais. E se você pegar, imagine, um monte de doces, um do lado do outro, né? Balas e existem produtos mais voltados para isso, né? E você vai ver que vai melhorar. É uma forma de você alavancar, né, as vendas. Então, estude aí, porque vale muito a pena, tá? Vamos lá. Continuando aqui, tá? Só para fechar aqui o exemplo. Por exemplo, minha menina, quando eu digo eu vou ao mercado, ela já diz eu vou também. Mas aí você já sabe o porquê ela quer ir também, né? Porque você passa, ela quer aquele chiclete de girafa, né? Aquele grande.
Então tem que comprar sempre alguma coisa. Pode ter certeza, é um Fini, Então eu às vezes nem gosto de levar ela, né? Porque já sabe que... E se não comprar, aí já sabe o escândalo. Então a gente compra forçado, tá? Vamos lá. Aí agora vamos falar sobre gerações, né? Eu creio que vocês já ouviram falar em gerações voltadas assim para a idade, né, das pessoas. Né? Então, geração X, geração Y e geração Z. Então, da mesma forma que existem as gerações também, ou seja, o novo empreendedor dentro dessas gerações. Então, existem vários tipos de empreendedores aí também. Tá? Vamos lá. Então, ó, a geração Y, viu, pessoal? Geração Y. Então, são pessoas cautelosas, realistas, caçadores de desafios, exploradores e conectados. Então, quando se fala aí no cauteloso, empreendedores detalhistas e metódicos, ou seja, um exemplo, a Kailane vai implantar, um exemplo, né? Vai implantar essa ideia lá dessas, eu não lembro exatamente qual é o nome, mas tem um nomezinho específico. Dessas vendas de guloseimas, digamos, esse corredorzinho aí, um exemplo, tá? Então, a empreendedora ou empreendedor cauteloso é aquele detalhista, ó, tudo tem que ser devidamente estar no seu local, ou seja, ó, é por cores, é por tipo, é por produto, é por tamanho, então é tudo metódico, exigente, digamos assim, tá? Então, isso daí seria o cauteloso. O realista, ó, ambição é o lema, segurança em suas ações e muito cautela nas negociações. Então, o realista é aquele que observa, como é que está o comércio hoje? Então, geralmente é aquele mais